Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin sobe, Bitcoin desce, altcoins sobem, altcoins descem. O que podemos esperar para o dia de hoje, último dia útil da primeira semana real de 2026? É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Vamos analisar o Bitcoin e algumas altcoins que você pediu. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que mais uma vez eu irei pedir: se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um de novo e deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer. É claro que eu vou pedir que você também comente, coloca aí embaixo quais são os ativos que você quer que eu analise amanhã, depois de amanhã. Faremos avaliações de altcoins. Pois bem, o Bitcoin subiu, o Bitcoin caiu, o Bitcoin subiu, o Bitcoin caiu, o Bitcoin subiu, o Bitcoin caiu. Estamos no 48º dia de consolidação do Bitcoin. Está fora da normalidade, como eu venho falando, não está fora da normalidade. O tempo médio de uma consolidação é de 56 dias depois de grandes movimentos, sejam de altas ou de baixas. E a gente segue dentro do range, dentro da faixa, abaixo de 95 e acima de 83. Temos um gap ainda aberto, justamente em 88.100. E enquanto não fecharmos acima desta área, que área é essa, Luan? 95 mil dólares, este gap, sim, tem maior probabilidade de ser fechado. A gente mostrou isso no dia de ontem e nem mesmo os dados de criação de emprego e desemprego mudaram o panorama, mudaram o cenário de lateralização. Perfeito! Estamos vigiando, estamos monitorando e a gente está atualizando tudo que acontece que realmente é relevante lá na nossa comunidade do Telegram geral, que eu já te convido a participar. Basta você clicar no segundo link da descrição. Tem análises, atualizações, insights, participe. É neste canal que faremos a atualização do fechamento diário, que sim será importante. Você sabe que a gente está monitorando de olho no macro também. E se você quer se aprofundar mais no macro, quer entender qual é a minha visão como um todo, não apenas neste range minimizado, dá uma olhadinha nos vídeos que estão aqui na descrição. Tese de investimento, ciclo de liquidez e aula de caixa infinito. Assiste essas 3 aulas, elas são gratuitas e você vai entender exatamente o que a gente está considerando. Perfeito? Então estamos vigilantes e seguimos na mesma. Só que as altcoins, elas estão abrindo espaço para algumas oportunidades e outras para alguns movimentos definitivos. Pois bem, vamos analisar Solana, Render, ICP, ZEC, Polygon e PAAL. Quero mais análises, Luan. Quero mais ativos. Comente que eu vou colocar vídeos com mais altcoins nos próximos dias. Principalmente sábado e domingo, que eu sei que todo mundo tem um pouquinho mais de tempo. Então a gente vai colocar nesses próximos vídeos, tá? Vamos começar por Solana. E a minha visão de Solana é a mesma visão que eu tenho para XRP. Cuidado, cautela. Por quê? Porque eu não acredito que Solana é um bom projeto? Claro que não. Não estamos falando de qualidade de projeto. E sim, no movimento que vimos no ativo específico, sendo um ativo muito grande e que agora nos coloca em risco. Como assim, Luan, nos coloca em risco? Se você for um investidor que quer entrar neste momento, você tem alguns riscos que você vai ter que considerar. Pois bem, um dos maiores ativos do nosso mercado saiu lá em setembro de 23, lá de baixo, acelerou, atingiu 300 dólares, maravilha. Corrigiu, maravilha, normal, natural. Acelerou e corrigiu. E está diante de um suporte muito crítico. O que é isso daqui? Ombro, cabeça e ombro do lado direito. Depois de uma aceleração muito grande,
a gente saiu de 17 dólares, foi para 300 praticamente. Isso aqui é bull market. Em um ativo tão grande quanto Solana, em um ativo tão grande quanto XRP, acelerações como estas são acelerações dignas de bull market. E quando estes ativos começam a construir padrões no semanal, eu não estou falando de padrão no gráfico diário, gráfico de 4 horas, a gente começa a construir padrões em tempos gráficos muito grandes, depois de altas muito fortes, a gente tem que ter atenção. Qual é a atenção que a gente precisa? Se a gente começar a fechar abaixo desta área, precisamente, começar a fechar abaixo. Vamos mudar a cor aqui. Começar a fechar abaixo de 100 dólares, tá? Preço psicológico. Pô, lá, mas tá 138. Tudo bem. Mas começar a fechar abaixo de 100 dólares, abre-se espaço para que a gente veja o ombro, cabeça a ombro, de fato nos levar para alvos sub 50 dólares. Nossa, virou urso! Não, eu estou te trazendo uma avaliação muito séria. Você que está chegando agora, você corre esse risco. Se você comprou quando ninguém queria, e tem vários ativos que estão assim, você está com um lucro. E entenda, tem muitos players grandes, com muito capital, que poderiam utilizar este movimento e este padrão como liquidez de saída para capitalizar. Por quê? Porque tem muito dinheiro que foi gerado aqui. Mas isso quer dizer que a gente vai ter esse movimento? Claro que não. Este é um movimento que quem quer chegar agora tem que estar consciente. Não temos nenhum cenário de que, nossa, a gente vai ter esse tipo de crash em Solana. Mas é para você ficar de olhos fechados? Não, esta é uma possibilidade. Se o Bitcoin tiver um movimento de baixa, capturar pontos inferiores, não conseguir romper estas áreas, não conseguir vencer os desafios que nós temos entre 103 e 108 mil dólares, que eu já mostrei, e a gente começar a indicar quedas mais agressivas para o Bitcoin, Solana pode acabar sofrendo. Então, você está recheado de Solana, leve isso em consideração, porque isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é coisa séria. Não, mas a gente está sustentando. Sim, nós estamos sustentando. Não quero alarmar, não quero ser um alarmista. Tanto que eu tenho exposições. Você pode ter acesso à minha visão completa na tese de investimento. O meu cenário é macro bullish. Mas quando eu olho para ativos como estes, eu tenho que ter esse cuidado. Então isso não é torcida, é gestão de risco. Quando você gere o seu risco, você sabe onde as coisas podem ficar perigosas. E se Solana perder 117, a gente pode voltar a testar 105, que pode servir como um bottom fishing, mas perdeu 105, perdeu 100 mil dólares, aí as coisas podem ficar perigosas. Mas a gente não olha só para um lado, porque a gente está, invariavelmente, uma tendência de alta. Sim, a gente está numa acumulação aqui. E quando eu falo de acumulação, não é a acumulação ou distribuição de Wyckoff. Nós estamos falando de um padrão lateral. É isso que eu quero chamar a atenção. Estamos em uma lateralização. É natural que a gente tenha uma lateralização ou consolidação depois de grandes movimentos. Grandes movimentos. Perfeito? Maravilha. A partir de que momento aumenta-se a probabilidade da gente ver altas e testes nos topos e até uma invalidação desse padrão de ombro, cabeça a ombro? A gente tem que olhar para Fibonacci, topo, a fundo, a partir dos 200 dólares, assim que a gente tiver um movimento vencendo 200 dólares, aumenta a probabilidade de a gente formar um fundo ascendente e não cair diretamente. Diminuirá, sim, a probabilidade de vermos uma queda. Mas é claro, a gente vai ter que sustentar num fundo ascendente.
E o volume comprador, também é necessário que a gente tenha um volume comprador. Mas até 169 a gente não pode comemorar, a gente não pode nem considerar que, opa, a maior probabilidade agora é alta. Não. Enquanto a gente não romper essa área, principalmente $200, a gente ainda, sim, vai ter que entender que a pressão é de baixa. Perfeito? Seguindo, render. Puxar render no gráfico, deixa eu puxar aqui, gráfico de 3 dias, para ficar um pouco mais claro. Render no gráfico de 3 dias. Eu acho que eu não quero este gráfico, quero este gráfico. Aqui, é isso que eu quero. Maravilha. Render no semanal. Aqui tem o histórico. Tá vendo aqui? Render está trabalhando em uma cunha descendente. Cunhas descendentes são padrões que normalmente rompem para cima. No entanto, a gente segue com o padrão se mantendo. Abriu espaço para posicionamento no fundo da cunha, que também era uma área de suporte e resistência. Acelerou. Bateu em uma área de resistência. Uma área de resistência tanto para a cunha quanto para suporte, resistência, objetivo. Veja que nós temos suporte, resistência, resistência, suporte, perdido, virou resistência. Então nós batemos nessa área e agora a gente olha para o último topo descendente, ignorando o dia 10 do 10, a gente atingiu também uma área de retração de Fibonacci. Este pode ser um ponto, e eu falei sobre isso recentemente, para realização de vendas, de rebalanceamento, sim, e potenciais compras caso o mercado volte a formar um fundo ascendente. Por quê? Porque no gráfico diário a gente tem, sim, um movimento extremo. Por que eu não estou puxando aqui? Peraí. Vamos sair da página. Não sei por que não está puxando o meu sisteminha aqui. Agora vai. Peraí. Agora sim. Vamos lá. Temos aqui sobrecompra, desculpe, não é sobrevenda, sobrecompra no gráfico diário. E nós tivemos clímax no volume, exatamente como vimos aqui. Tivemos um clímax no volume e trouxe correção. Clímax aqui, marcou fundo. Então, quando a gente tem uma aceleração muito agressiva, sem um respiro, com clímax no volume, com resistências, então é resistência, clímax no volume, é também uma área de resistência por conta do Fibonacci, somado ao RSI em sobrecompra, repetir isso algumas vezes, mas é importante, com o Bitcoin em uma consolidação, este pode ser um gatilho para realizações de vendas pontuais de rebalanceamento. Isso se você tiver com o seu portfólio em um desequilíbrio, por exemplo, o Render subiu sozinho, e eu vou falar de outros ativos também. Render subiu sozinho. Se você tem uma proporção equivalente e Render subiu sozinho, a proporção acaba ficando muito grande. Ah, é para sair vendendo tudo? Isso você vai avaliar, depende da sua visão em relação à tese, ao cenário base, é ciclo de liquidez, é bull market, é bear market. Mas mesmo para quem está com uma visão de bull market, esses gatilhos podem abrir espaço para realizações pontuais. Isso se você também estiver com pouco caixa. Entender que isso pode abrir oportunidades para recompra em faixas inferiores. Não é vender e torcer para cair, não. Isso é apenas um rebalanceamento que pode fazer sentido em alguns cenários. E por que eu estou sendo enfático em falar em alguns cenários? Porque as pessoas são diferentes, os momentos são diferentes, os portfólios são diferentes, a propensão a risco é diferente, a visão, inclusive, de bull market e bear market é diferente. A gente faz questão de alertar isso, tanto aqui quanto principalmente no nosso time Premium, que é um time fechado onde eu apresento todas as minhas movimentações, operações,
carteira de investimento, tese, cenário otimista, cenário pessimista, ações. Eu faço questão de apresentar tudo e fazer um acompanhamento para que todo mundo tenha base para tomada de decisão. E dentro do nosso programa Premium, além dos integrantes terem acesso completo a tudo, tem acesso à minha pessoa para um suporte 1 para 1. E aí que as coisas fazem grande diferença. Como é que está o seu portfólio? Qual é a sua visão? Qual é o cenário? Qual é o pior cenário? Será que é um momento para fazer vendas? Porque existe um gatilho. Esse gatilho é para venda? Pode ser, pode não ser. Pode ser para quem está com pouco caixa ou para quem está com uma exposição muito grande em render. Pode ser. E para outros investidores pode não ser. Então, para você que está buscando um acompanhamento e um contato mais próximo, um suporte 1 para 1, talvez o Premium seja para você. E se você quiser acessar informações, entender o que a gente entrega, basta você clicar no primeiro link da descrição. O chat com o nosso time será aberto. Nós vamos passar todas as informações para que você verifique se faz sentido e possa participar. Lembrando que, atendendo a pedidos, agora o Premium tem acesso mensal. Então, render está em uma área importante. É uma área de compras. Eu raramente vou considerar compras em resistências. Ainda mais em uma confluência de resistências tão importantes. Isso quer dizer que a gente vai cair? Não. Mas oportunidades de posicionamento se dão ou em pullbacks, ou seja, forma um fundo ascendente, e aí pode abrir espaço para exposição, ou rompimentos e testes. Por que olhar para cima pode ser mais inteligente? Simples. Porque a gente quebra uma série de resistências e a gente abre espaço para um reteste, usando esta resistência como suporte. Isto sim abre caminho para movimentos com menos barreiras. Por isso, muitas vezes, comprar em uma faixa superior pode até fazer mais sentido. Pode parecer loucura, mas é a realidade. Então, vamos acompanhar render e seus movimentos. Mas este é um ponto que eu não considero oportuno, a não ser que vejamos isso ou isso. E é claro, eu gosto de lembrar, você tem que ter uma visão bullish. Senão, não falamos de compra. Não faz sentido você olhar para a compra se você está com uma visão de quedas. Lembre-se disso. ICP. ICP está em uma cunha megafônica, em uma acumulação. Lembra de ICP que trouxe uma aceleração agressiva recentemente? Recentemente em novembro. E a gente falou de realizações de vendas, exatamente seguindo a mesma métrica que eu acabei de apresentar com o render. Eu, obviamente, fiz vendas públicas aqui e aproveitei os preços mais baixos para me reposicionar. Pontos interessantes para a ICP estão, obviamente, nesta linha de tendência de baixa e neste suporte. Este tende a ser um ponto com risco-retorno interessante para quem quer se expor no projeto. É para você sair comprando? Eu estou indicando compras? Não. Este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu trago alertas com base gráfica, com base histórica, com base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise, depois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Lembre-se, estude o projeto, analise o projeto, entenda o projeto, para que aí sim você possa tomar essa decisão. E mais uma vez, de nada adianta considerar compra se você está com uma visão de que o mercado vai abaixo. Aí você não compra, né? Então, para quem tem uma visão específica, este range, principalmente entre 3 e 2,60, 2,70, pode ser oportuno, perfeito? A área de risco, invariavelmente, vai ser 1,78, que é o fundo formado no dia 10/10 de 2024. Perfeito? Seguindo, ZEC. Problemas com o projeto, desenvolvedores saíram, blá, 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 blá. Vou comprar?
pouco me importa o que está acontecendo. Eu olho para isso aqui e eu falo, pô, vou comprar um projeto que saiu de $20, chegou a 750, eu vou comprar a 430? Eu estou falando por mim, Luan, eu não compro com 3.500% de valorização. Ah, mas não está mais 3.500. Tá bom. Está 1.990, 2.000%. Desculpa, isso aqui não é crash. Crash seria se ele tivesse feito isto. Aí, no crash, abriria uma oportunidade. Não é o que eu estou vendo. Não, mas eu quero comprar por conta disso, blá, blá, blá. Maravilha. Entenda, não estou falando que ele não vai subir. Eu, quando olho para isso aqui, eu perco totalmente a lógica de compra. Por quê? O risco é muito elevado versus o retorno. Eu prefiro, sim, me posicionar em ICP, que é um projeto sólido, tem o potencial de upside e está nas mínimas, do que comprar um projeto que está aqui. Ai, não, mas o projeto, anonimato. Gente, risco-retorno. Tudo é risco-retorno. Não, mas se você visse NVIDIA no momento X que tinha subido, depois subiu 20 vezes, a gente não está falando de NVIDIA. Você, com essa narrativa, você comprou NVIDIA? Não comprou, né? Então, não vamos tentar trazer justificativas quando a gente está falando de risco e retorno. Não, esse ativo vai valorizar muito mais. Essa pode ser a sua visão. Perfeito. Entenda o risco. Não estou falando que não vai subir, estou falando que o risco é muito elevado, na minha humilde opinião. Quando que esse risco ficaria um pouco mais aceitável? Perdendo 618. Nesta área aqui e nessa área, tá? Principalmente se ele voltasse para este ponto aqui, ó. Aqui, ó, suporte e resistência. Aqui ficaria interessante. Se ele vai voltar ou não, eu não sei. Eu não comprei aqui, eu não comprei aqui. Você comprou? Maravilha. Eu faria realizações, sim, e aproveitaria sempre que a gente tivesse pernadas agressivas com clímax para fazer mais realizações. Ah, não, porque vai valer $10.000. Perfeito. Perfeito. Você tem a sua visão. Eu, como não comprei, eu vejo desta forma e faria realizações. Então, para você que está caindo de paraquedas, eu acho perigoso. Isso não quer dizer que ele não vai subir. Polygon. Muito complicado o Polygon. Ano passado, o ano anterior ainda, 2024, eu falei bastante de Polygon. Acho que eu me desfiz de Polygon. Eu tinha um pouco, acho que foi nessa época aqui, ó, 0,42. Foi por aqui, tá? Foi naquela aceleração no final de 2024, porque Polygon, naquela época Matic, estava aparecendo uma stablecoin. Me desfiz, foi um bom negócio, ainda saí com 3 ou 4% de lucro, não foi nada absurdo. Tinha me posicionado de forma pequena, mas consegui pular fora. Voltaria? Eu não voltaria. Agora, isso quer dizer que ele não vai subir? Obviamente que não. Vamos analisar o projeto? Vamos olhar? Vamos ponderar? Mas o ponto é, está chegando agora, você vai comprar um ativo que está em tendência clara de baixa? Eu acho perigoso. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, um último fundo, ele foi perdido e conseguiu recuperar, e agora a gente está chegando numa área de resistência. Então a gente tem um suporte, que ainda é fraco, e a gente tem uma resistência, que é forte. Então nós temos dois cenários. Matic não consegue romper, volta para formar um fundo ascendente. Quem tiver uma visão extremamente bullish, vai poder se posicionar aqui, stop, no fundo anterior. Ou rompimento, teste. Aí sim abre esse espaço para quem tem uma visão bullish com o ativo e, obviamente, quer se posicionar de uma forma mais segura. Vejo a área de 0,17 como uma área extremamente importante. Então tem que romper confirmadamente, acelera, volta para corrigir e aí sim abre espaço para quem quer se expor. E por fim, pau! 2 semanas de alta, aceleração de exatos
178%, aceleração importante. Volume começa a pegar, não é um clímax no volume, não é um volume gigantesco, mas o volume começa a subir e muitos estão de olho em vendas. Se você estiver com pouco caixa, tem esse ativo, você pode considerar vendas sim. Tá? Porque no gráfico de 3 dias, vamos olhar no gráfico de 3 dias, a gente está dentro ainda, não está em sobrecompra, o gráfico diário, a gente está em sobrecompra extrema, poderia trazer uma correção? Poderia, mas se a gente se mantiver em uma acumulação, este RSI tende a cair, o que abre espaço para novas pernadas. Mas o ponto principal é, se você está investindo para o longo prazo, tem este ativo, a gente nem chegou em nenhuma resistência na primeira, a gente não tem clímax no volume claro, o RSI no gráfico diário está em sobrecompra, poderia trazer uma correção, tá? Ou uma consolidação, mas a gente ainda está longe da área de 38,2, que seria o primeiro desafio real. Então, eu vejo este como um ponto ainda inicial. Compraria? Vou sair comprando agora? Não. Você teria que aguardar pelo menos um fundo ascendente, tá? Porque você não vai comprar depois de 180% de alta. E com o diário em sobrecompra. Mas, se tiver um respiro, isso pode abrir espaço. Perfeito? Então o ativo caiu bastante, é uma gema, tem que acompanhar de perto. Oportunidades para quem tem uma visão bullish para o ativo pode ser num fundo ascendente, ou depois que a gente romper essa área, entrar em fase de acumulação acima de uma área importante, aí também pode abrir espaço. Perfeito? Vendas eu vejo para quem está com desequilíbrio e pouquíssimo caixa. Perfeito? Me conte se este tipo de vídeo te agrada mais do que um vídeo mais objetivo. Vamos acompanhar o Bitcoin, vamos, de fato, atualizar o que aconteceu no fechamento do dia e, é claro, eu trarei atualizações aqui, caso seja necessário, a qualquer momento. Mas eu desejo, mais uma vez, uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.